Sua Bíblia comigo, por favor, no mesmo texto que eu li no domingo pela manhã, Atos capítulo 9. Eu não terminei a mensagem no domingo. Hoje, na verdade, não seria eu a pregar, seria o pastor Valmir. Mas o pastor Valmir precisou passar por um procedimento cirúrgico, né? Está bem, já se recuperando. E aí eu fiquei na responsabilidade de ficar no lugar dele hoje, né? Então eu vou continuar a mensagem que eu não terminei no domingo pela manhã. O Espírito Santo não deixou a gente terminar. E não foi por causa do relógio, porque realmente a gente precisávamos dar um tempo a mais naquilo que estávamos falando. Atos capítulo 9. Obrigado, Daniel, estava precisando. Nós vamos ler o versículo 40 a 43. E você vai deixar sua Bíblia aberta, porque o texto prossegue no capítulo 10. E nós já lemos no domingo, você já leu, mas vou pedir para você não fechar sua Bíblia, depois vamos chegar. Hoje sim, vamos chegar no capítulo 10. 9, 40, 43. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Vamos ler apenas alguns versículos do 10. Não lemos domingo, vamos ler agora. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vou parar aqui. Chamar a sua atenção para um fato muito importante, dentre muitos que o texto nos apresenta. Pedro vai para a casa de Simão orar. E Cornélio está na sua casa orando. Então, significa dizer que tudo que acontece aqui é movido pelo Espírito a partir da oração. Aonde o Espírito quer nos levar quando nós oramos. Esse é o tema da mensagem, que foi domingo pela manhã e que nós vamos continuar agora a parte 2. Aonde o Espírito quer nos levar quando nós oramos. Só rapidamente recapitulando o que falei pela manhã, falei do DNA da igreja, que no DNA da igreja está a obediência restrita ao Senhor, a paixão por gente, a pregação e ensino da palavra, e no DNA da igreja está a oração. Isso aí faz parte da igreja, e até fiz assim uma comparação parecido, meio sem propósito, mas é uma comparação muito verdade, que para a igreja de Jesus, obedecer a Ele de maneira irrestrita, para a igreja de Jesus ter paixão por gente, para a igreja de Jesus se envolver com a pregação e com o ensino da palavra, e para a igreja de Jesus viver em oração, é igual peixe nadar, normal e natural, ou deveria ser. Peixe nada, igreja ora. Peixe nada, igreja prega e ensina a palavra. Peixe nada, igreja tem paixão por gente. Peixe nada, igreja obedece a Jesus de maneira irrestrita. Deveria ser uma coisa muito natural. E por que não dizer uma coisa espiritual barra natural, natural barra espiritual. Agora, pastor, por que o peixe não nada?
Por que aí tem gente que não ora? Por que tem gente que está ligado na palavra, não se preocupa com o ensino, não ensina? Por que tem gente que não tem paixão pela palavra de Deus, por almas perdidas, melhor dizendo? Por que tem gente que não obedece de maneira restrita? É porque ainda não está vivendo na dimensão do Espírito. Simples assim. Aí falei sobre a igreja, que aqui no momento do texto que nós lemos, está vivendo uma transição importante. Ela está passando do momento de consolidação para o momento de crescimento. Ela está saindo da fase de consolidação para a fase de expansão para o mundo. Aí falei para os irmãos, o primeiro ponto, para onde o Espírito quer nos levar quando nós oramos. E falei que quando nós oramos, o Espírito nos leva à quebra de orgulho e de vaidade. Aí falei sobre Pedro, não vou falar de novo, porque senão nós vamos ficar só nesse ponto de novo e não vamos avançar na mensagem. Mas quero destacar apenas uma coisa do que falei no domingo. Falei para os irmãos que Pedro ficou na casa de um homem que tem o mesmo nome dele, Simão. Então, Pedro ficou em Jope, Pedro ficou na casa de Simão Curtidor. Ou seja, você repare que há uma similaridade, que há no nome, Simão e Simão, mas há algo contraditório, porque Pedro acabara de ressuscitar Tabita, ou seja, ele pôde lidar com vida de algo morto que veio para a vida. Olha que coisa interessante. Pedro lidou assim. O que aconteceu com ele foi o seguinte: ele esteve com uma morta e a morta ressuscitou. Aí ele vai para a casa de Simão, curtidor de alguém que está lidando com uma coisa que era vivo e agora está morto. Interessante. Mas vamos lá. Então quero hoje dizer para você, em segundo lugar, para onde o Espírito quer nos levar quando vivemos uma vida poderosa de oração. Em segundo lugar, quando vivemos uma vida poderosa, honesta, profunda de oração, o Espírito Santo nos leva à quebra de paradigmas. A quebra de paradigmas. Isso está no versículo 9 ao versículo 15, não vamos ler. Pedro ainda está em Jope, e ele vai orar mais uma vez. Ele vai falar com Deus. Ele vai buscar ao Senhor oração. E interessante que enquanto ele está orando na casa de Simão o curtidor, Cornélio está orando na sua casa. Já falei isso para você. Ninguém sabe, na verdade, como Pedro dirigiu a sua oração. A Bíblia não diz, o texto que lemos não diz como é que foi a oração de Pedro, o que ele pediu. De repente, estou falando assim porque é especulativo, não tem como dizer. De repente, Pedro está apenas agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado, o Senhor me usou de forma poderosa para ressuscitar Tabita. A gente não sabe o que Pedro falou na sua oração, mas o fato é, meus irmãos, que enquanto ele ora na casa de Simão, o curtidor, o Espírito Santo começa a quebrar seu coração e ao mesmo tempo tocar no coração de Cornélio, que não era judeu, era um romano. Então, que paradigma começa a ser quebrado aqui? O paradigma de que somente os judeus poderiam receber a salvação e, consequentemente, receber o Espírito Santo. É esse o paradigma. Na cabeça do apóstolo Pedro, até esse momento, é assim: Jesus morreu na cruz do Calvário, seu sangue purifica, seu sangue liberta, nós vamos ressuscitar no terceiro dia, mas só judeu, porque Jesus era judeu. Então, o que o Espírito Santo está fazendo aqui de forma simultânea, ao mesmo tempo? Ele está quebrando o coração de Cornélio na sua casa,
E ele está quebrantando o coração de Pedro da casa de Simão, o leproso. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, profunda. Você pode estar na sua casa orando, e o Espírito Santo pode estar na casa de outro irmão, tomando a sua oração, a oração dele, e você nem está sabendo. Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa de novo, o Espírito Santo é a terceira pessoa o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele é onipresente. Então o Espírito Santo está na casa de Simão Curtidor, ouvindo a oração de Simão Pedro, e ao mesmo tempo está na casa de Cornélio, porque ele está vendo o coração de Cornélio, a oração de Cornélio, e mais, o Espírito Santo está vendo Cornélio e atentando para o fato de que Cornélio também, assim como Pedro, precisava receber quem? O Espírito Santo. Mas o que é um paradigma? Paradigma é um modelo, um padrão a ser seguido. São regras que não podem ser alterados. Então o texto diz que enquanto Pedro tem fome, se prepara para comer. E o texto que nós lemos no domingo, não lemos agora, mas lemos no domingo, diz que veio sobre Pedro um êxtase. Em outras palavras, meus irmãos, enquanto Pedro está orando, o Espírito Santo lhe toma de poder. E ele é tomado de forma que os seus sentidos emocionais, espirituais, mentais, são controlados, dirigidos pelo Espírito Santo. Abra um parênteses para dizer a você o seguinte: Deus não faz de nós marionetes. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus age mediante a nossa vontade também. Então, se você está buscando a Deus de uma forma profunda, se a sua oração é profunda, se você se move na direção de Deus, se você se entrega ao mover do Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo vai tomar você. Ele vai se apoderar do seu coração, ele vai se apoderar das suas emoções, ele vai se apoderar da sua mente. É o que está acontecendo com Pedro. Ele está sendo tomado pelo Espírito Santo em um êxtase. E se você pegar a leitura, você vai perceber que Pedro então vai ter uma visão. Diga comigo: oração move o Espírito, e o Espírito nos dá visão. Amém? Então Pedro vai ter uma visão. Qual a visão que Pedro tem? Ele está com fome, ele está orando, mas ele está com fome, ele precisa comer. Ele passou por uma batalha espiritual na ressuscitação de Tabita e outras batalhas, evidentemente. Então ele está com fome, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor. E ele tem uma visão, a visão que ele tem é o seguinte: ele vê um lençol branco de 4 pontas, e nesse lençol ele vê animais de todos os tipos, puros e impuros. Mas o que isso tem a ver com Pedro? O que isso tem a ver com a sua vida de oração? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? O que isso tem a ver com o mover do Espírito Santo? Você percebe na leitura, se você leu domingo, você leu na sua casa, você vai ver que Jesus vai dar uma ordem a Pedro. E qual é a ordem que Jesus vai dar? Você não está com fome? Quem está com fome, come, mata e come. O paradigma de Pedro está tão presente em sua vida, que o que parecia impuro está envolvido por um lençol, que remete à ressurreição, que ele viveu, mas que naquele momento não está entendendo. Um paradigma pode tirar de nós a visão de vermos o impuro, de vermos o impuro ser purificado por Jesus. Paradigma fora do propósito eterno, fora de Cristo, nos torna insensíveis à voz do próprio Cristo. O paradigma pode nos levar ao cúmulo de sermos reprovados por Cristo. Come, Pedro. Levanta e come. Não, Senhor. Não posso comer, é impuro. Como é que eu vou comer bacon? Porquinho, assado. É impuro, não posso comer, eu sou judeu.
Como é que eu vou comer camarão? Não posso comer camarão. Você sabe que camarão, tem muita gente que quer animal, que é impuro, né? Alguns segmentos religiosos não comem camarão, e o nosso querido pastor Leonardo também não come camarão. Se você um dia for oferecer um jantar ao pastor Leonardo, por favor, não lhe ofereça camarão, porque ele não pode comer camarão. A última vez que eu o vi comer camarão foi em 5 minutos. Ele comeu camarão, não sabia que era camarão. Chegou para Patrick, me leva para a Feira Machado agora. Mas o que você está sentindo? Me leva agora. E quando chegou em 5 minutos, a médica falou: você ia morrer. Tá certo, pastor? Então não ofereça camarão ao pastor Leonardo. Mas pode oferecer o pastor Robson, que eu não tenho problema nenhum com camarão. Ele não tem problema. Deus abençoe ele, que ele tem problema com camarão. Eu não tenho problema nenhum com camarão. Se for um pitu, melhor ainda. Mas imagina, irmão, Pedro falando assim: Senhor, eu vou comer camarão. Não posso, é impuro. Levítico diz que eu não posso comer. Interessante que o paradigma está tão agarrado em Pedro, que Jesus vai ter que insistir com ele. E como é que Jesus vai insistir com Pedro? Jesus vai falar assim: Pedro, ao que Deus purificou, não consideres tu comum. Em outras palavras, Pedro, come, eu estou purificando. Pastor, por favor, fecha aquela janela ali, que está aberta, aí o ar está fugindo todo aqui. Fecha ali, faz favor. Então veja bem, para a gente fechar esse ponto aqui. Quando é que sei que estou vivendo um processo de quebra de paradigma? Quando é que sei que o paradigma não está falando mais alto do que a voz de Jesus? Porque paradigmas a gente vive. Tem alguns paradigmas que precisamos viver. Mas o paradigma não pode falar mais alto do que a voz de Cristo. Ainda mais quando esse paradigma que precisa ser quebrado tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a própria igreja, tem a ver com evangelismo, discipulado, pessoas. Então, quando que eu vou entender que eu preciso viver um processo de quebra de paradigma? Quando eu me render à visão de Cristo e me render ao que o Espírito de Deus está fazendo. O que Jesus mostra a Pedro, o que o Espírito está fazendo na casa de Cornélio, é fantástico. Então, veja bem, aquele judeu duro, aquele judeu que achava que para ser salvo só mesmo alguém da linhagem de Abraão, ele não está nem percebendo, presta atenção nisso aqui, ele não está nem sabendo o que está acontecendo, mas tem um gentil orando, pedindo para que alguém pudesse ir à sua casa pregar o evangelho. Irmão, se nós soubéssemos o que o Espírito Santo quer fazer conosco, nós não imaginamos o que o Espírito Santo quer fazer conosco, nós não calculamos. O problema é que a gente não chega a viver o que o Espírito Santo quer fazer, porque muitas vezes nós estamos presos a paradigmas, nós estamos presos à religiosidade, nós estamos presos à nossa própria vontade. Eu quero convidar você nessa noite a obedecer a voz de Cristo, a submeter a voz do Senhor, porque o Espírito Santo está preparando algo poderoso na tua vida. Amém? Em terceiro lugar, aonde o Espírito Santo quer nos levar quando vivemos uma vida poderosa de oração? A quebra da nossa própria vontade. Vá, por favor, para o versículo 16. Versículo 16 do capítulo 9. Perdão, do capítulo 10.
16 do capítulo 10. Olha isso. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se do céu. 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntou-se Simão se tinha por sobrenome Pedro alguém morando ali, ou alguém com sobrenome Pedro morando ali. Olha o versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Olha isso, irmão. E número 3. E número 3. 3 vezes me negarás antes que o galo cante. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora, por 3 vezes acontece a mesma coisa. E 3 varões vão à porta da casa de Simão leproso, batem na porta de Simão. Tem alguém aqui que chama Simão por sobrenome Pedro? Continuando, versículo 20, está com a sua Bíblia aberta aí, amém? Levantando-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Eu vou ler novamente o versículo 19, vou parar no 21. A gente precisa entender isso aqui, irmão, não é somente ler, é entender. Vou voltar ao 19. Então olha só, primeiro Pedro foi quebrado no seu orgulho, na sua vaidade. Depois ele foi quebrado no seu paradigma. Agora ele está entrando num novo processo. Eu vou comparar. É como se ele estivesse descendo, e agora o Espírito Santo vai começar a fazê-lo subir. Porque não adianta, irmão. Se você quer ser erguido pelo Espírito Santo, você primeiro precisa descer. Se você quer que o Espírito Santo segure na sua mão e te erga, e te leve, e te levante, e te use, primeiro você precisa descer. Então Pedro foi quebrado no seu orgulho, na sua vaidade, no seu paradigma. Aí voltando ao versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito. Disse quem? Disse quem, gente? O Espírito. O Espírito está falando porque tem alguém orando. Vou repetir. O Espírito está falando porque alguém está vivendo uma vida de oração. O Espírito está falando porque alguém está descendo, está sendo quebrado, está sendo moldado. Entendeu? Se você não entender isso, você precisa reconfigurar sua vida cristã. Seu ouvido precisa ser sensível à voz do Espírito. O Espírito Santo está na igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai mover e vai falar e vai mover. Mas nem todos irão ouvir a sua voz, e nem todos vão segui-lo. Quem vai falar no versículo 20? Quem é que vai falar? Diga comigo, quem vai falar é o Espírito. Ok, agora o que o Espírito fala? Levanta, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Meu Deus, meu Senhor. Então quer dizer que o Espírito Santo está lá na casa de Cornélio, dizendo para Cornélio chamar 3 dos seus servos e enviar a Jope. Exatamente. São judeus? Não, são gentios.
21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estais aqui? Percebeu? Que agora não é a vontade dele. Agora ele está ouvindo a voz do Espírito, submetendo a vontade do Espírito Santo. Enquanto você viver sobre a sua vontade, o Espírito Santo não vai te conduzir. Mas quando você experimentar fazer a vontade do Espírito, quando você entender isso, você não tem dúvidas. Você vai ser tão sensível à voz do Espírito, tão sensível à voz do Espírito, que você vai se render de maneira fácil o que o Espírito Santo está falando. Veja bem que Pedro coloca dificuldade. Ele está dizendo: Senhor, não posso comer, é impuro. Está colocando dificuldade. Tem tanta gente colocando dificuldade. Tem tanta gente abandonando a obra. Tem tanta gente dando desculpas. Tem tanta gente dizendo: não, Senhor, não quero, não sei, não vou, não posso, não tenho tempo. Estamos diante de versículos tão poderosos, que nós estamos vendo aqui o líder da igreja de Jerusalém, apóstolo Pedro, olhando para 3 varões gentios, descendo e dizendo a eles: sou eu que vocês procuram. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou servo de vocês. O que vocês precisam? Eu não sei que você está percebendo e entendendo a profundidade disso. A igreja moderna perdeu o senso de direção do Espírito Santo. Vou repetir: a igreja moderna perdeu o senso de direção do Espírito Santo, que sempre se voltará para aqueles que ainda não foram alcançados, os oprimidos, os cativos, os doentes e os sedentos por salvação. A nossa vontade é seguir a vontade do Espírito. Nós não somos imitadores de Jesus? Eu duvido que algum dia na sua vida você não cantou um cântico que diga: eu sou imitador de Cristo. Eu duvido. Ou algo parecido. Eu duvido que algum dia você não passou por um texto bíblico que Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu duvido. Eu te pergunto: o que você sentiu quando você cantou que você é imitador de Cristo? O que você sentiu quando você leu esse texto? Pois bem, se você é imitador de Cristo, meu irmão, você tem que aprender aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. O que, pastor? Nossa vontade é seguir a vontade do Espírito. Por quê? Porque Jesus seguiu a vontade do Pai. Nós somos imitadores dele. Então siga a vontade do Espírito. Pense nisso. Eu sou imitador de Cristo. Ah, é? Cristo fazia a vontade do Pai. Você faz a vontade do Espírito? Partindo para o final, todo esse processo levou Pedro à quebra de um preconceito. Para ele, só os judeus poderiam ser salvos e receber o Espírito Santo. O que Pedro experimentou de poderoso pela oração? O que ele experimentou? Ele experimentou ser quebrado, ser moldado. Ele experimentou quebrar paradigmas.
ele experimentou viver a vontade do Espírito, até mesmo para ir à casa de um gentil. Talvez o que irei mostrar a você pela Bíblia não te cause nenhum impacto. Isso porque muitos de nós buscam algo do Espírito que seja assim, uma experiência sobrenatural. E muitas vezes isso é para satisfazer o ego. Mas o que foi de novo do Espírito na vida do ministério do apóstolo Pedro? O que de novo podia acontecer? Vamos ao texto? Partindo para a parte final. Eu não vou ler tudo, porque não dá para lermos tudo, porque o texto é muito longo. Na verdade, todo o capítulo 10 vai falar de Cornélio, a conversão e toda a conversão da sua casa. Mas eu quero ler o final. E o final, para muita gente na igreja moderna, é um balde de água fria. Como assim, pastor? Poxa, Pedro, viveu isso tudo para isso? Não foi para poder estar num culto e ter um êxtase, falar em línguas, ter visões de anjo? Não foi para isso, não. Eu esperava isso. Eu estou talvez exagerando. Talvez você não vai ficar surpreso de maneira negativa, porque você ouve isso aqui do púlpito nós falarmos. Mas você não tenha dúvida que para muito crente, isso aqui é um balde de água fria. Você vai entender. Vamos ao texto? Deixa eu ver a partir de que versículo eu vou ler, para a gente não ler muito. 33. Cornélio fala assim. Pedro está chegando à casa de Cornélio. Estou resumindo. Pedro chega à casa de Cornélio, mas não é mais o mesmo Pedro. Não é o Pedro depois da ressurreição de Tabita. Que Pedro? O Pedro ainda com orgulho dentro de si, com paradigma, e que achava que fazia a vontade do Espírito Santo de maneira completa. Não, o Pedro que está chegando na casa de Cornélio já não é mais o mesmo. E aí Cornélio vai dizer assim no versículo 33: logo mandei chamar-te, bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. Em outras palavras, Cornélio está dizendo: Pedro, eu, minha família toda, meus servos todos, meus vizinhos todos, fizemos uma célula. Estamos esperando você nos dar a palavra que o Espírito Santo colocou no seu coração. Isso é Cornélio falando. Claro que eu estou contemporaneizando. Mas na essência é isso. Agora olha o que Pedro vai dizer no versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Homem é outro. É outro Pedro. É um homem que consegue entender a cruz por completo. Que coisa interessante, meu irmão, meu amado, meu querido, minha querida igreja de Jesus. E a gente pensa que o Pedro de Pentecostes está pronto. E a gente pensa que o Pedro de Pentecostes está pronto. E muitas vezes nós achamos que estamos prontos. Não, eu estou pronto. Eu não preciso viver nenhuma experiência mais com Deus. Eu não preciso viver nenhuma experiência mais com o Espírito Santo. Eu estou pronto, estou prontinho, já sei tudo. Já vivi tudo o que precisava viver. Ah, é? Estou falando de Pedro, apóstolo da igreja,
que recebeu a chave, a autoridade de Jesus para ser líder da igreja. Irmão, o que Pedro está vivendo aqui na casa de Cornélio é uma experiência com o Espírito Santo. Que você viva novas experiências com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te leve a viver novas experiências. Sobretudo, que essas experiências te levem a entender o plano de Deus por completo. Porque nós nunca seremos completos. Mas o plano de Deus na nossa vida, sim, esse pode ser completo. Vou fechar, vou terminar. Vamos ao final do texto para a gente terminar. Vamos ao versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Ou seja, Pedro está pregando o evangelho para Cornélio e toda a sua casa e todos os seus vizinhos. Olha que coisa linda o versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras. O quê? Pregando ainda Jesus, o evangelho. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Aleluia! Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou-lhe que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogou-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Irmão, isso aqui é um balde de geografia na igreja moderna. Porque a expectativa da igreja moderna é o mover. Não sou contra, por favor. Tudo isso que Pedro vai viver é para olhar com seus olhos uma casa inteira. E quando eu falo inteira, inteira mesmo. Uma casa inteira receber o Espírito Santo, falar em línguas. E se você, não vou falar desse dom de línguas, que foi assunto de EBD, eu posso repetir agora, depois, não agora. E uma casa inteira ser batizada nas águas. E eu termino dizendo que a oração nos leva a duas coisas. Primeiro, a oração nos leva a viver como igreja o mover do Espírito. E a oração, em segundo lugar, nos leva a viver o mover do Espírito, que nos leva a gente, a pessoas. E eu te pergunto, irmão, como é que está a sua vida de oração? E quando eu falo vida de oração, eu não falo daquela oração que você faz rápida, como se fosse cumprir uma agenda. Não. Também não estou falando que a sua oração tem que ser de 3 horas. Também não. Estou falando de oração profunda. Oração que rasga o coração. Oração que busca misericórdia. Oração que busca graça. Oração que busca presença. Oração que se rende. Oração que se entrega. Oração que se aproxima de Deus. Oração que nos leva ao coração de Jesus. Oração que nos leva ao mover do Espírito. É dessa oração que eu estou falando. É essa oração que move a igreja. E é essa oração que nos leva a ver pessoas se rendendo a Jesus, se rendendo a Ele e entendendo que só Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Que o mover do Espírito toque você nesses dias tão difíceis, mas esses dias tão difíceis
não nos impedirão de experimentar o mover do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não abandonou a igreja, não vai abandonar a igreja. O Espírito Santo vai com a igreja até o momento que a igreja deixar essa terra, ou até o momento que você deixar essa terra. E Ele está aqui nessa noite para segurar na nossa mão e nos conduzir como igreja. Posso ouvir um amém? Pode ficar em pé, por favor, irmão? Eu quero orar por você, colocar você no altar do Senhor, na presença do Senhor. Sabe, irmão, eu tenho um medo muito grande. Eu tenho alguns medos. Eu até tenho pavores. Outra hora eu falo dos pavores. Mas eu tenho um medo muito grande de viver a realidade de uma igreja movida por programas. Eu tenho medo. Ou por programações. Eu tenho medo. Eu quero sim viver, estar em programações movidas pelo Espírito Santo. Em momentos movidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não erra. A gente não erra. Eu tenho medo de viver a realidade de uma igreja movida por programações. Eu quero viver a realidade de uma igreja movida pelo Espírito. Porque somos igreja. Eu quero orar por sua vida, para que o Espírito Santo venha tocar em você, venha tomar você, venha encher seu coração. O Espírito Santo venha falar com você. Porque Ele fala, irmão. Ah, se Ele fala, Ele fala. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, pelo menos hoje não. Quero orar por você. Não só por você, mas por mim. Porque eu também preciso disso. Eu também preciso do Espírito Santo. Sabe, essa igreja não precisa de mim. Essa igreja precisa do Espírito Santo. Ela não precisa de mim. Eu não sou essencial a esta igreja. Entendo que eu sou movido pelo Espírito para ser pastor da igreja, mas eu não sou essencial a esta igreja. Essa igreja não precisa de mim, ela precisa do Espírito Santo. Porque o dia que eu sair, a igreja vai continuar. Mas se o Espírito sair, a igreja morre. O dia que eu não estiver mais aqui, de alguma maneira ou de outra, essa igreja vai continuar sendo igreja. Mas se o Espírito sair, a igreja morre. Por isso que eu tenho muito medo de viver fora da realidade de uma igreja que não seja movida pelo Espírito. Então convido vocês a ajoelhar comigo, pedir misericórdia a Deus e pedir ao Espírito Santo que segure na nossa mão, que fale conosco, que nos quebrante, que arranque os nossos paradigmas, que nos molde, a fim de que sejamos usados por Ele. Se você pudesse ajoelhar, eu te convido a ajoelhar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai que está nos céus, o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho, para morrer na cruz do Calvário.
e o teu Espírito ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação em Jesus e nos encheu do teu Espírito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor rogou ao Pai e Ele nos enviou o teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, porque ainda podemos ouvir a tua voz. Nós queremos muitas coisas. Queremos que esta igreja seja relevante, cheia, capacitada, ganhadora de almas. Nós queremos um outro local físico para nos reunir, mas tudo isso só tem sentido se o Senhor estiver conosco. Espírito Santo, Espírito amigo, Espírito consolador, Espírito de vida, Espírito que vivifica. Não sai daqui, não, por favor. Não nos deixe. Não nos abandones. Enche-nos. Enche-nos, Espírito, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Flua dentro de nós como rios de água viva, pois é a promessa de Jesus. Ele disse que se nós crescêssemos nele, do nosso interior fluiria rios de água viva. E é de ti que Jesus falou, Espírito Santo. Nós cremos em Jesus, na sua obra redentora da cruz, na sua ressurreição, no poder que há no teu nome. Nós cremos, e porque cremos, cremos no agir do teu Espírito, no mover, no fluir do teu Espírito. Flua, Espírito Santo, flua, flua, flua. Assim, nós pedimos nesta noite o mover poderoso do teu Espírito em nós, na igreja e nesta cidade. Por favor, humildes, quebrantados como Pedro ficou, nós estamos. E ao levantarmos daqui, quedados diante do Senhor, segura na nossa mão e nos leva ao teu mover, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Espírito Santo.